Boa noite. Boa noite. Minas Gerais é o primeiro estado a ter uma penitenciária construída e administrada pela iniciativa privada. Com uma câmera para cada 3 detentos, a unidade é a mais vigiada do mundo. O presídio fica em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte. São 5 unidades que comportam 608 presos, totalizando 3.040 vagas. Cada unidade conta com 8 pátios para a prática de esportes e banho de sol, biblioteca, 8 salas de aula e área de saúde, que inclui uma cela de contingência para abrigar presos que sofram abstinência. É uma cela para conter o preso, ela não tem nenhum tipo de equipamento dentro dela, nem cama, nem equipo sanitário. E é exatamente para conter o preso durante um período de 40 minutos, 50 minutos até 1h30, até que a medicação faça efeito, e aí ele saia dessa síndrome e é conduzido para a cela de observação. A principal preocupação aqui é com a segurança, tanto que são 1.240 câmeras no presídio, mais de uma para cada 3 presos. Essa é a maior relação de equipamentos por detentos em todo o mundo. A meta é fuga zero. Tanto que o chão das celas tem 30 centímetros de concreto e uma chapa de meia polegada de aço, tecnologia semelhante à utilizada no Banco Central. Os colchões são anti-chamas e os vasos sanitários fazem a sucção automática de qualquer objeto, impedindo que o preso esconda materiais. Tantos cuidados têm explicação. É que a empresa vencedora da licitação sofre descontos em casos de falha. Estamos capacitando há 30 dias todos os colaboradores da GPA para quê? Seja atingido os indicadores de performance e seja garantida a segurança de todos, tanto dos colaboradores, quanto dos servidores e quanto aos presos. Para a Secretaria de Defesa Social, a vantagem é a economia com a construção da unidade. Para o Estado construir esse complexo com 5 unidades, que vai gerar cerca de 3.000 vagas em regime fechado e semiaberto, nós desembolsaríamos aí hoje, no padrão dessa unidade, aproximadamente, falando assim, nos custos que hoje são praticados, cerca de 200 milhões de reais. Se nós tivermos aqui um desembolso para manutenção do preso, que seja próximo àquele que o Estado tem em média, né, no sistema que o Estado construiu a unidade, mantém a unidade, para o Estado, evidentemente, que essa economia é imensa, né? Este especialista em segurança pública considera que o principal problema do modelo é que o foco é a segurança e não a ressocialização dos detentos. O grande problema do sistema prisional brasileiro hoje é justamente isso, ele é caro, não facilita essa saída dos detentos e isso significa altíssimos índices de reincidência criminal. Uma outra questão é que esse presídio, pelos moldes da parceria que vai ser celebrada com o Estado, receberá presos de bom comportamento, o que certamente garantirá êxito para a empresa administradora, mas nós não sabemos se vai melhorar realmente a qualidade do sistema prisional brasileiro. O custo de cada detento nesta unidade será de R$ 2.100. Numa unidade do sistema penitenciário do Estado, o custo de cada preso é de R$ 2.000. Empresas que contratarem detentos que cumprem pena em regime domiciliar vão receber incentivo do governo. É o que determina uma lei estadual publicada hoje no Diário Oficial de Minas Gerais. De autoria do governador Antônio Anastasia, a nova determinação amplia uma lei anterior que já possibilitava a contratação de ex-detentos. Além da extensão para condenados em regime domiciliar, a legislação também aumenta a quantia paga por cada funcionário contratado. A partir de agora, o incentivo financeiro de 2 salários mínimos, que era pago a cada 3 meses, passa a ser mensal. A polícia investiga um ataque a um ônibus escolar que foi incendiado nesta madrugada no bairro Vista Alegre, numa ação que pode ter sido criminosa. De acordo com a Polícia Militar, as chamas começaram no momento em que o veículo estava estacionado na Rua Virgem da Lapa. O escolar ficou bastante destruído. O fogo também atingiu e danificou a fiação elétrica e foi contido por uma equipe do Corpo de Bombeiros. De acordo com testemunhas, o incêndio teria sido criminoso. O caso será investigado pela Polícia Civil. 120 quilos de maconha foram apreendidos com 3 homens em Contagem. A polícia chegou até eles através de uma denúncia anônima. Este vídeo feito por um cinegrafista amador mostra o momento em que a droga foi localizada e retirada de dentro do carro. São vários pacotes de maconha. Foram precisos vários militares para ajudar a carregar toda a mercadoria. O alvo da denúncia estava nesta casa que fica no bairro Linda Vista, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. O local possui muros altos e era bem vigiado durante o dia. Os militares chegaram até os suspeitos através do Disque Denúncia Unificado 181.
Toda a droga, aproximadamente 120 quilos de maconha prensada, estava no interior de um veículo com placa de Curvelo. Segundo a Polícia Militar, parte dessa droga iria abastecer a região metropolitana de Belo Horizonte. Além da maconha, os militares encontraram 3 quilos de ácido bórico usado no refino da cocaína, R$ 3.270 em dinheiro, produtos eletrônicos como computadores, filmadoras, máquinas fotográficas, televisores, impressora, forno de micro-ondas, roupas, cobertores e 5 caixas com aproximadamente 100 pares de chinelos. Todos os produtos que estavam sendo guardados na casa do suspeito não tinham notas. Alegou que venderia produtos, porém não tem nota fiscal, não tem procedência nenhuma. No momento da abordagem, 2 pessoas que estavam no local também foram presas. Hernani da Silva Dias e Wesley de Freitas Santos. Eles disseram que estavam no local a trabalho e que não sabiam de nada. 2 mortos e 5 feridos num acidente no norte de Minas. Foi por volta das 11 horas da manhã de hoje, quando 2 caminhões, 3 automóveis e uma moto se envolveram numa batida na BR-135, próximo à cidade de Bocaiúva. De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Federal, a provável causa do acidente foi excesso de velocidade. O motorista do caminhão baú não conseguiu frear e acabou batendo em outros veículos. Ele e o motociclista morreram no local. O trânsito foi liberado por volta das 4 horas da tarde. E na BR-497, no Triângulo Mineiro, um ônibus bateu em uma carreta que transportava maçãs. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o coletivo com 19 pessoas derrapou na pista após o motorista reduzir a velocidade. O ônibus invadiu a mão contrária e bateu de frente com uma carreta. 4 pessoas ficaram feridas. Uma continua internada em estado de observação e deve receber alta ainda hoje. As outras foram atendidas e liberadas. Acidente grave no anel rodoviário em Belo Horizonte. Um caminhão com 12 toneladas de laticínios tombou e quase caiu em uma ribanceira. Chovia forte quando o motorista do caminhão perdeu a direção do veículo. Geraldo Rafael disse que tentou parar, mas não conseguiu. As famílias que moram próximo ao barranco foram retiradas por conta do risco da carreta cair sobre as suas casas. A volta só foi liberada depois que o veículo foi rebocado do local. Com apenas 8 meses de funcionamento, uma padaria da capital já foi assaltada 7 vezes. E olha, acredite ou acreditem, foram 2 vezes em menos de 24 horas. As câmeras de circuito interno flagraram a ação dos bandidos no último final de semana. O primeiro assalto aconteceu no sábado à noite. Os suspeitos chegam a pé. O homem de blusa de frio verde está com uma faca. Ele pega o dinheiro do caixa, enquanto o outro recolhe maços de cigarro. Cerca de 1 minuto depois, os dois deixam o local tranquilamente. Os 2 homens que aparecem nas imagens foram identificados e presos horas depois de assaltarem um outro estabelecimento comercial no bairro vizinho. E menos de 24 horas depois, a padaria voltou a ser alvo dos bandidos. O suspeito está em uma moto preta. Passa, observa e volta. O rapaz mostra a arma que está na cintura para a funcionária e anuncia o assalto. Ele leva todo o dinheiro do caixa e foge na contramão. A ação foi tão rápida que a cliente não percebeu que a padaria estava sendo assaltada. Apreendida em Montes Claros, uma carga de materiais sem nota fiscal que vinha do Paraguai. A mercadoria foi apreendida na BR-135. No carro foram encontrados celulares, tablets, roupas, videogames, pendrives e uísques. O motorista de 24 anos foi detido e a mercadoria foi encaminhada para a Receita Federal. Bom, a chuva não dá trégua em várias cidades mineiras. E já que o fim de semana está chegando, tem uma pergunta que sempre aparece. Será que a chuva continua? Será que o sol não vai aparecer? Para nos ajudar com estas dúvidas, vamos falar ao vivo com o repórter Eloy Oliveira. Eloy, responda essas perguntas para a gente, por favor. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos do Band de Minas. Olha, não. Vai continuar chovendo, pelo menos até domingo, é o que dizem os meteorologistas. Hoje aqui em Belo Horizonte choveu durante boa parte do dia, em alguns pontos choveu forte. Aqui no bairro Lagoinha, por exemplo, olha como está o tempo agora. Aqui não chove nesse momento, mas o tempo muito fechado. E segundo os meteorologistas, até domingo há previsão de chuva forte nas regiões leste e norte.
No sudoeste e no Triângulo, previsão de chuvas isoladas. A Defesa Civil emitiu um alerta para as cidades de Almenara, Teófilo Otoni e Montes Claros, onde há previsão de chuvas intensas até domingo. Já aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, a previsão é de que a chuva permaneça até domingo ou até segunda-feira em alguns pontos da capital. Os temporais devem se intensificar, principalmente no sábado e no domingo. Portanto, nada de sol, nada de piscina nem clube, viu? Nós voltamos ao estúdio. Obrigada, Eloy. Crueldade sem tamanho. O acusado de matar o enteado de apenas 2 anos foi preso pela Polícia Civil de Ipatinga. E olha, além das agressões físicas, o laudo apontou abuso sexual. Rainuênio Campidelis Correia, de 24 anos, foi preso na casa dele. Ao ser abordado, ele deu nome falso para a polícia. Não teve resistência, embora ele deu o nome errado, tentando se furtar. O irmão falou que ele não estava em casa, mas a gente já tinha uma informação boa de que naquele dia ele estaria em casa e encontramos ele. Com a prisão de Rainuênio, o inquérito da morte de Caio Lucas Garcia Negres, de apenas 2 anos, deve ser encerrado na próxima semana. O menino morava nessa casa, no bairro Parque das Águas, e morreu no dia 25 de novembro do ano passado. A mãe de Caio, Miriam Fortunato Garcia Negre, saiu e deixou a criança aos cuidados do marido dela. E quando retornou, encontrou o menino morto. A delegada disse que o laudo do Instituto Médico Legal apontou espancamento e que a causa da morte de Caio foi o rompimento do baço. Em depoimento, o padrasto negou qualquer agressão à criança. A gente não sabe assim, o quanto ele bateu nela, se foi um golpe só, se foi... embora ela tinha lesões na cabeça, ela tinha lesões no corpo e esse rompimento, né, desse órgão interno, provavelmente ela passou mesmo por um espancamento um pouco maior do que um golpe só. Além das agressões físicas, o laudo apontou também abuso sexual. Rainuênio, que já foi usuário de droga e que agora é missionário, negou mais essa acusação. Embora esses hematomas dela indicam uma proximidade com o dia da morte, então foi no mesmo dia, provavelmente tudo mesma hora, o abuso sexual apresenta-se mais antigo, então essa criança já vinha sofrendo abuso sexual. O padrasto do garoto, aliás, será indiciado por homicídio qualificado e abuso sexual. A pena prevista para o caso é de 12 a 30 anos para cada um dos crimes. A seguir, preso o homem que cultivava pé de maconha gigante. E você sabe quanto tempo você passa no check-in de um aeroporto? Uma pesquisa fez um levantamento para você e você confere já já. Agora são 7h03. Aguarde, porque nós voltamos em instantes com mais Jornal Band Minas. Jornal Band Minas.